1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, eu tornei-me autor por necessidade, porque não havia na altura verbas para contratar ninguém, e então eu desenrascava-me a escrever os meus textos. Comecei em 81 com o António Silva, depois mais tarde com o Tal Canal. Depois comecei a aprender a escrever melhorzinho e tenho um acontecimento que marca a minha vida, que é a suspensão do humor de perdição em 88. Isto tem tudo muito a ver com o crime da pensão estrelinha, já vou explicar porquê. Na altura tinham nascido as novas rádios ainda não legalizadas. Eu tinha um fã chamado Emílio Rangel, que tinha uma tal de TSF, que já era excelente, mas não era legal. Nasceu numa voragem que houve de rádios ditas piratas, porque não havia legislação ainda. E quando volto, já com a TSF formalizada e legal, sou convidado pelo Emílio para fazer crónicas diárias de rádio, que também escritas por mim. E tenho 2 anos de glória absoluta, de coisas giríssimas, sempre em cima da atualidade. Muito, muito, muito boas. Depois comecei a cansar-me, mas antes de claudicar, como autor, tive uma fase completamente em branco, que dá depois origem à Herman Enciclopédia, que já é toda escrita pelas produções fictícias. Eu pego em todo o material que tinha e utilizo numa encomenda que tinha, que era fazer uma grande passagem de ano para a RTP. Como era já tinha aprendido a escrever narrativa, e como era fascinado na Agatha Christie, fascinado, adoro, fiz um Agatha Christie look-alike para juntar todas as pequenas peças que já existiam. Muitas delas como um balanço do ano que eu fui usar textos já escritos para a rádio. E depois, como tinha de ter música, porque era passagem de ano, resolvi fazer versões e imitações de cantores, de Helena D'Água, de Paco Bandeira, de Marco Paulo. E então consigo, digamos que o crime na pensão estrelinha parece a minha prova de mestrado, ou até se calhar de doutoramento, em que um artista diz, olha, isto é tudo o que sei fazer, é tudo o que sei escrever, é tudo o que sei cantar, é tudo o que sei dirigir. E ainda por cima, realizado por um amigo meu de infância, chamado Fernando Ávila, que fez o programa com o maior rigor técnico, tanto que ele não passou de moda, mesmo em termos de realização. Havia um cuidado obsessivo da parte deles em fazer bem, que fez com que depois tornasse mais fácil criar aquela lógica formal em que tudo está encadeado com tudo. O programa é muito rigoroso. Eles estão a ver... A gente, para ter as coisas projetadas na sala da pensão, elas já deveriam estar pré-gravadas e estão encadeadas. E estão, portanto, essa fluência não pode ser feita em cima do joelho. Não, eu sou pouco de ter iniciativas, sou muito passivo, sou muito aquelas meninas que estão no baile a um canto à espera que as venham pedir para dançar. Não sou nada atrevido e, portanto, partiu de um convite militante, porque o programa foi complicadíssimo de fazer e ocupámos o estúdio 3 vezes. Montámos primeiro todos os cenários da pensão, depois montámos todos os cenários das variedades e depois ainda tivemos de montar os cenários dos sketches. Foi um programa, de certo, caríssimo, não de cachês, porque não se pagava bem na altura, ainda. A televisão era o parente pobre do espetáculo, mas em termos de meios foi um programa caro, certamente. Eu acho que foram 3 boas semanas a trabalhar no duro. O que, em termos hoje em dia de orçamento para programa de televisão, é incomportável. Posso lhe dizer, extrapolando para os custos de hoje em dia, seria um programa que não custaria nunca menos de €500 mil. 100 mil contos antigos. Nos extintos e defuntos e saudosos mini-estúdios da RTP no Lumiar, que são estúdios, um estúdio muito pequenino, que estava ocupado até a exaustão. Geralmente os estúdios decentes deverão ocupar 1/3 do espaço envolvente, para se ter espaço para câmaras e recuos e cenários. Aquilo não, ali era um quadrado cheio de cenário, com gente escondida nos cantos a filmar. Faz-me quase lembrar as filmagens do filme Der Untergang, em que foi feito o bunker do Hitler, e que eles de propósito construíram tudo fechado para obrigarem a malta a filmar dentro das salas, para aquilo ficar mesmo claustrofóbico. Nós conseguimos fazer essa técnica chiquíssima 20 anos antes.
Não faz ideia. Do alto dos meus 53 anos, com toda a arrogância que isso implica e cagança, devo dizer, meu filho, que quando são feitas as grandes coisas nunca se tem a percepção delas na altura. Nem nunca, basta ver uma entrevista ou outra do Paul McCartney para perceber que todos os grandes êxitos dos Beatles foram aceitos por eles com grande surpresa, um bocado de boca aberta. Lembro quando começou o êxito dos meus queridos amigos e ex-colaboradores Gato, deles não perceberem porque aquilo estava a ser um êxito. Ainda estavam no SIC Radical e ficavam espantadíssimos de ver as salas cheias e as pessoas com as cábulas todas sabidas de cor. É engraçado, quando a gente está no meio do tsunami ou do furacão e não tem bem a noção. Acha que estamos a cumprir a nossa obrigação com alguns padrões de excelência. Isso sim é um critério difícil de manter em Portugal. O padrão de excelência. Porque tudo nos mercados pequenos e pobres como o português nos convida à preguiça. E deixa estar que isto depois eles não ligam, não veem, não querem saber. E nesse programa não há preguiça realmente, porque estávamos todos ali a trabalhar muitas horas por dia, talvez 14, talvez 16. Eu diria que 90% dos pequenos sketches tinham sido feitos para a rádio. As cantigas foram construídas consoante os acontecimentos do ano, uma vez que era um programa de balanço do ano, e o que eu escrevi de raiz foi a própria evolução, a patetada do próprio crime, inconsequente, mas que mesmo assim criou ali uns disparates que na altura depois a miudagem dizia como tranatranita, que é uma substância que se meteu no... Um dos venenos era tranatranita, e então lembro de imensa gente a ameaçar os amigos, a dizer vou-te pôr tranatranita no copo. Eu me engano muito ou ouvi qualquer coisa parecida com tranatranita. Nós só estávamos a cantar, papá. Tranatranita. Lembro também de ter caído muito no gosto um revolucionário que o Sr. Pedro Gomes fazia muito mal disposto. Pá. Se me pegava com a Rita Branco, que era uma brasileira fantástica. E outra coisa que nós dissemos durante anos, que era uma frase que eu escrevi para a São José Lapa, que é eu posso ter muitos anos de teatro, mas não tenho 100 anos, bolas! Que é uma coisa muito herdada de uma geração de atores que eu conheci. Do Paulo Renato, da própria Eunice Munhoz, uma quantidade de gente que era de teatro e que a cada momento fazia questão que se percebesse que eram de teatro. É que eu posso andar nisto há muitos anos, mas não tenho 100 anos, bora! Em percentagem de improviso, talvez nas cenas do Serafim Saudade, sim. Há lá pelo meio umas serafinices, uns disparates, isso aí está... É quase tudo improviso. Eu cantar eu marrei-me na quisse bataquice, na seite e bataceis. É tudo inventado na altura e é um bocadinho inconsequente. E é, digamos, uma massa que betuma ali meia dúzia de frutos cristalizados. Nos produtos mesmo à séria, nos mais importantes, quase que não há improviso. Mesmo nos Tebos, na Maximiana, não há? Muito pouco, muito pouco. Gosto muito de escrever, habituei-me muito a escrever ao milímetro, quando eu escrevia. O processo é inverso. Eu tenho necessidade de dizer disparados. Há coisas que eu digo deste puto. Por exemplo, agora todos os meus amigos, por tudo e por nada, dizem que isso é polémico. Porque arranjo deve ser uma doença que eu tenho, um tipo de uma esquizofrenia, que faz com que eu diga coisas que... Isso é muito polémico, sabes? Muito polémico. E agora está toda a gente a dizer que isso é polémico. Eu, se tivesse um programa de televisão e se dissesse pelo meio que era polémico, o país, durante uns tempos, ficava obsessivamente a dizer que tudo era polémico. Mas é para mim, não é para o público. O público serve-se de uma coisa que me apetece a mim dizer. A piada é essa. A última que eu tive, que me surpreendeu completamente, e já foi muito perto deste século, que eu acho que é irrepetível, são as pessoas a dizer resmas de gajas e paletes de gajas. Fiquei
surpreendidíssimo. E não foi nada escrito para isso. Foi uma coisa que ele desabafou na altura, da personagem. E pegou de maneira louca. Depois, daí para cá, lembro-me talvez do Falam do Ricardo Araújo Pereira e do Tcharam, que é também do Nuno Lopes no Credo. Tcharam e pouco mais. As pessoas já não estão assim para pegarem coisa nenhuma. Meu filho, ouve. Escusa de voltar ao assunto de balde. Então volta ao assunto sem balde. Pronto. Isso é trabalho. É trabalho mesmo. É jogar sudoku, eu acho.